Vamos ver agora então o tópico de número 3, que fala Cristo, nosso exemplo de exaltação. O escritor aqui da revista ele diz: nesse ponto veremos três aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também a todos os crentes. Observe o subtópico de número 1, que fala de Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza aqui que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. A ressurreição de Cristo foi uma manifestação grandiosa do poder de Deus. E não precisou de ações externas, não precisou de que alguma coisa, algo externo agisse nesse momento para que o seu plano se realizasse. O poder de Deus se manifestou para que pudesse Cristo sair da sepultura, sair do Hades, como diz o texto de Atos dos Apóstolos. O Hades não pôde reter Jesus lá. E isso me faz lembrar do texto de 1 Samuel, capítulo 5, primeiro livro de Samuel, capítulo 5, quando fala ali no contexto em que os filhos de Eli levaram a arca de Deus para a batalha e eles foram derrotados pelos filisteus. E a Bíblia diz que os filisteus levaram a arca de Deus para a cidade de Asdod e colocaram dentro do seu templo. E a Bíblia vai dizer que eles colocaram, capítulo 5 de 1 Samuel, versículo de número 2, que eles tomaram a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, que era o deus dos filisteus. E o interessante é que quando no dia seguinte aconteceu o quê? Os filisteus foram até o templo para o seu culto. Quando eles chegaram lá, a arca de Deus estava ali e o Deus deles, Dagom, estava, como diz o versículo de número 3, estava caído diante da arca. O versículo de número 4, no mesmo versículo de número 3, diz que eles tornaram a colocar Dagom em pé. E no versículo 4 diz que na madrugada do dia seguinte, pela manhã, Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca de Deus e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas. Aleluia! Glória a Deus! O versículo 5 vai dizer que nem os sacerdotes de Dagom, nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam no limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje, porém a mão do Senhor se agravou sobre eles. O versículo de número 11 de 1 Samuel 5 vai dizer que eles não puderam reter a presença de Deus ali dentro daquele templo. O relato mostra um tipo da vida de Jesus, da vitória de Cristo no Hades. A morte não podia reter ele lá, assim como os filisteus não podiam reter a arca de Deus, símbolo da presença de Deus para Israel, reter a presença de Deus num templo. E o detalhe, não precisou homem ou mulher defender Deus. Deus manifestou o seu poder e fez com que os filisteus não conseguissem mais reter a arca e enviassem para Israel. Retirassem a arca do seu território. Esse relato da arca de Deus no templo de Dagom é um tipo da vitória de Cristo no Hades, é um tipo da sua ressurreição, é um tipo de Cristo trazer consigo cativo o cativeiro.
E isso mostra o poder extraordinário que Deus operou aqui em Asdod. É o mesmo poder extraordinário que operou na ressurreição de Jesus. Por quê? Não teve influência humana, não teve ação humana, apenas o poder extraordinário de Deus. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível a nós. É o que a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 6 vai nos dizer: deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinar com Cristo eternamente. Cristo não está morto. Cristo está vivo. Ele ressuscitou. O poder de Deus ressuscitou a Cristo. E são inúmeras as provas de que Ele está vivo. Por quê? Ele apareceu para Maria Madalena. Ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. Ele apareceu para Pedro. Apareceu para os discípulos quando eles estavam reunidos, trancados numa casa por estarem com medo. E nessa ocasião Tomé não estava com eles. Ele apareceu a Tiago, ele apareceu para os seus discípulos novamente, quando agora Tomé está ali com ele e vai se certificar das suas feridas nas suas mãos, do seu lado que havia sido transpassado pela lança. Jesus apareceu para os seus discípulos no lago em Genezaré, apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. E após se despedir dos seus discípulos em Betânia, a Bíblia diz que ele foi elevado ao céu para ser glorificado. O poder de Deus que atuou na ressurreição de Cristo é o poder que atua na nossa vida, na igreja de Cristo Jesus. É esse poder que está atuando em nós. Subtópico de número 2, Cristo elevado à direita de Deus. A direita de Deus aqui é uma figura de linguagem que indica um lugar de imenso, supremo privilégio e autoridade. A direita de Deus aqui significa a mais alta honra e autoridade no universo que foi dada a Cristo. Ou seja, Jesus mesmo disse que ele ser glorificado fazia parte do plano eterno. O andamento do plano de Deus para a redenção e a redenção da humanidade fazia parte desse processo de Jesus ser glorificado, de ser elevado à direita de Deus, de ser colocado todas as coisas por debaixo dos seus pés, porque disse o Salmo 110, verso 1, disse o Pai: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Jesus precisava ser glorificado para que se cumprisse as profecias e para que o andamento dessa redenção pudesse se efetivar. Porque quando a gente lê lá em João 7, 38 e 39, quando Jesus ele fala acerca do Espírito Santo, ele disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele está falando do Espírito Santo que viria. E o texto continua dizendo, e isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não ter sido glorificado. Observe que nós não teríamos a ação do Espírito Santo nem a sua presença se Jesus não tivesse sido elevado ao céu e sido glorificado. Observe que o Espírito ele viria não quando Jesus ressuscitasse, mas quando ele fosse glorificado. Ele disse, eu vou ao Pai.
e eu vou enviar outro Consolador. Aleluia! O projeto de Deus, ele não foi falho em nenhum ponto. Nada ficou pendente no projeto de Deus. Esse projeto glorioso de redenção está em andamento e ele anda perfeitamente na operação do poder de Deus. Sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, o teólogo Frederic Bruce disse: a morte de Cristo é a maior demonstração do amor de Deus. Mas a ressurreição de Cristo é a principal demonstração do poder de Deus. E esse triunfo, ele está assegurado a todos os salvos, a mim e a você. E esse triunfo de Cristo, essa ressurreição, essa glorificação de Cristo, endossa a nossa participação nessa vida celestial, conforme indica a expressão que ele nos colocou, nos fez assentar nos lugares celestiais. Graças a Deus. O subtópico de número 3, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, o apóstolo Paulo ensina que o poder de Deus, aquele poder que não precisa que ninguém faça alguma coisa para ele tem todo o poder nas suas mãos. Esse poder exaltou a Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo ser que se nomeia, conforme diz capítulo 1, versículo 21 da carta de Paulo aos Efésios. O que significa isso? O que Paulo está dizendo é que não importa quão elevados sejam os poderes e os seres, sejam espiritual ou físico, não importa. Não importa o grau de poder, o grau de domínio, o grau de influência. Cristo foi exaltado sobremaneira. Que Cristo está acima de todos os seres, tanto os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja, diz o escritor. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. O que significa ser cabeça da igreja? O que significa Cristo ser o cabeça da igreja? Significa que Cristo tem autoridade sobre a igreja. Ninguém manda na igreja. Ninguém manda na igreja do Senhor. Nenhum homem domina a igreja de Cristo. Os homens são constituídos por Deus para administrar. Mas a igreja está sob a tutela, está sob a autoridade de Jesus Cristo. Segundo lugar, demonstra a união íntima entre Cristo e a igreja, porque como o corpo e a cabeça possuem uma união vital, tira a cabeça de um corpo, se foi o corpo. Assim também essa união de Cristo e a igreja, ela não se dissolve, ela não se separa, ela é indissolúvel. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Terceiro, a vida da igreja deriva de Cristo, que é o cabeça. Ou seja, como já falei, o corpo precisa da cabeça para a sua existência e a sua sobrevivência. Fora de Cristo, nós não teremos vidas em nós mesmos. Não pode o corpo dizer para a cabeça que não precisa dela. É parte fundamental desta Constituição. Aleluia! Nele nós temos tudo o que é necessário para a nossa vida. Por isso, Cristo ser o cabeça da igreja. Tá bom, meus irmãos? Vamos encerrando a nossa lição com a conclusão do autor que diz: alegre com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos.
A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos ter viva estas verdades dentro do nosso coração, que possamos nos firmar nestas verdades, nessa palavra gloriosa. Saber que o poder de Deus está atuando. Atuou na ressurreição de Cristo, atuou na glorificação de Cristo, atuou colocando Cristo sob domínio de todas as coisas. É Ele quem controla a vida da igreja, é Ele quem está controlando todas as coisas. E no tempo dele, todas as coisas terão o cumprimento conforme Ele designou. Tá bom, meus irmãos? Próxima lição será a lição de número 5, que vai ser tratado acerca da libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Que Deus abençoe, que você tenha sua mente iluminada, seu coração iluminado, que o Espírito Santo tenha liberdade para agir na sua vida, que estas bênçãos espirituais, estas dádivas dos céus, sejam sempre claras na sua vida, ao ponto de você se debruçar diante de Deus e adorá-lo cada vez mais. Deus abençoe. Até a próxima aula.